Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre a introdução às funções? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o que são as funções, certo? Muito bem, para a gente conseguir entender melhor qual o conceito de funções, o que a gente tem, a gente vai começar com um exemplozinho. Então, imagina aí que você está numa barraquinha de x-tudo, beleza? Vai comprar aquele hambúrguer saboroso, com o melhor sabor possível. E eu te digo o seguinte, ó. Cada hambúrguer, lá na sua barraquinha, na esquina aí da sua casa, cada hambúrguer, por ser um precinho camarada e tal, você conhece o dono, ele vai te cobrar R$5. Belezinha? Então cada hambúrguer vai custar R$5 para você. Show de bola? Daí eu te faço uma pergunta. Quanto você vai pagar em função da quantidade de hambúrgueres? Ou seja, por exemplo, né? Se você comprar um hambúrguer, daí a gente vai representar isso assim, ó, parecido com o que a gente viu lá nos polinômios, ó, e nas equações. O P de 1, ou seja, o preço de um hambúrguer vai ser quanto? R$5, né? Tranquilo? O preço de um hambúrguer vai ser R$5. Se eu comprar 2 hambúrgueres, isso vai ser quanto? R$10, concorda? E assim por diante. Se eu quisesse formar uma expressão que generalizasse esse comportamento, como essa expressão ficaria? A gente teria o seguinte, ó, um P de Q, onde esse Q aqui é a quantidade de hambúrgueres, beleza? Vai ser igual a 5Q, ou seja, se eu tenho 3 hambúrgueres, vai ser 5 vezes 3, se eu tenho 4, 5 vezes 4 e assim por diante. Show de bola? Essa daqui é a nossa expressão que vai dizer pra gente a generalização de um comportamento. Ou seja, ela vai ser a lei de formação para a nossa função. Show! Toda função necessariamente vai ser uma relação de dependência entre dois conjuntos. Então percebe o seguinte, a quantidade de hambúrgueres não depende do preço. Agora, o preço depende da quantidade de hambúrgueres. Ou seja, a quantidade de hambúrgueres é a nossa variável independente. E o nosso preço é a nossa variável dependente. Beleza? Então, é importante a gente já definir isso. O nosso P é a nossa variável dependente, ou seja, ela depende da quantidade de hambúrgueres. E o nosso Q aqui vai ser a variável independente. Show de bola? Tranquilinho? Muito bem, então vamos prosseguir. Vamos ver mais alguns exemplos. Agora a gente vai falar de alguns exemplos de funções não numéricas. Observe o seguinte. O que a gente vai dizer que é uma função, né, propriamente dito? Imagina que eu te diga que um grupo de pessoas quer relacionar um grupo de pessoas com o tipo sanguíneo delas, né? Então, tipo, o Lucas tem um tipo sanguíneo A, a Maria também, o João tem um tipo O, o Jorge tem um tipo B. Isso daqui vai ser uma função porque todos os elementos desse conjunto aqui, ó, que é o nosso conjunto dominante, que a gente vai ver daqui a pouco, estão se relacionando com um único elemento do outro conjunto, beleza? Que é um conjunto que está dependendo desse daqui. Tranquilo? Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Esses outros dois conjuntos. Percebe que eu estou relacionando pessoas a times de futebol, tá vendo? Coloquei aqui Flamengo, Fluminense, Barcelona, Juventus, Parará. Esse caso aqui não vai ser uma função, essa relação que a gente está fazendo entre dois conjuntos não será uma função, por quê? Percebe que uma mesma pessoa pode ter 2 ou mais times diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a Yasmin, ela torce tanto para o Barcelona quanto para o Palmeiras. Um cara ele pode torcer tanto para o Flamengo quanto para o PSG, por exemplo. Ela só seria uma função se todos os elementos aqui desse conjunto
se relacionassem somente a um único elemento do conjunto que está aqui desse lado de cá, que a gente vai chamar mais para frente de contradomínio. Beleza? Então, colocando isso de forma formal, como é que a gente vai ter? Se a gente tiver uma variável independente, que a gente vai chamar normalmente de x, e uma dependente, que a gente normalmente vai chamar de y, a gente vai ter uma função de y em x, se e somente se, para cada valor de x, só existir um único valor de y associado. Beleza? Então, ó, como é que a gente vai representar as nossas funções? As funções elas vão estar representadas de pelo menos duas formas diferentes, que vão ser as seguintes. Ó. Primeira, de uma forma algébrica. Então, normalmente a gente vai colocar esse símbolo aqui, ó, um f de x, que é a função de x. Normalmente vai ser o y, esse valor. Então, vai ter aqui ó, o nosso carinha aqui colocado, ó, tá vendo? A nossa lei de formação para a nossa função. Pode ser uma função trigonométrica, outra função de segundo grau. Daí a gente vai ver melhor como é que são representadas essas funções depois, como é que vai estar cada uma. E a gente pode fazer uma representação gráfica dessas nossas funções. Ó. Percebe aqui ó, que eu coloquei alguns gráficos que vão aparecer para a gente. Mas isso você não precisa se preocupar a priori, basta você saber por enquanto que existem esses dois tipos de representação, tá ok? Mais para frente a gente vai estudar função por função de como isso daqui vai aparecer para a gente no nosso dia a dia. Agora, o que eu quero que você entenda é a diferença daqueles conjuntos que eu estava mostrando para você, que vai definir para a gente o que é uma função, beleza? Que vai ser o nosso conjunto domínio, contradomínio e a imagem. Então vão ser esses três conceitos que a gente vai entender agora. Primeiro, o que é o domínio? O domínio são todos os valores possíveis para o x, para a nossa variável independente. Então percebe o seguinte, ó, para aquele nosso primeiro exemplo, né, do hambúrguer, o nosso domínio era o conjunto dos naturais. Por quê? Você não pode necessariamente vender hambúrguer pela metade ou vender hambúrguer negativo. Necessariamente a quantidade de hambúrgueres vai ser dada pelos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na posição em função do tempo, a posição ela vai ser, o tempo ele vai ser algo dentro da matemática, dentro da física, que necessariamente pode assumir qualquer valor real, né? Você pode ter 1,5, 2,5, só que esses valores eles precisam ser positivos. Pelo menos eu nunca vi um tempo negativo, certo? Então assim, o que a gente entende sobre isso daqui? Cada função vai ter um domínio diferente, associado com o que você tem no enunciado. Depende do seu interesse, certo? Pode ser um domínio natural, pode ser um domínio real e assim por diante. Óbvio, normalmente a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos. Então esses conjuntos vão ser naturais, reais, inteiros, beleza? E coisas do tipo, conjunto dos complexos e assim por diante. Show de bola? São esses conjuntos que vão aparecer nas nossas funções. Agora, algo muito importante é a gente entender as restrições que o domínio ele vai ter. Daí, são duas restrições principais. Você não pode ter uma divisão por zero e você não pode ter raízes negativas, porque as raízes negativas não pertencem aos reais, beleza? Então, ó, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Percebe que no meu denominador eu tenho x menos 1, tá vendo? Esse valor aqui, esse cara aqui, ó, esse meu x menos 1, precisa necessariamente ser diferente de zero, para que essa função aqui seja válida, beleza? Então, o x, ele precisa aqui, nesse caso, ser necessariamente diferente de 1. Tranquilo? O x, nesse caso aqui, precisa ser diferente de 1. Nesse segundo cara aqui, ó, dentro da minha raiz só podem existir valores maiores ou iguais a zero. Então, ó, o x menos 2 precisa ser maior ou igual a zero, ou seja, o meu x precisa ser maior ou igual a 2. Nesse caso aqui. Tranquilo? Essas são as restrições de domínio que a gente mais vai ver aparecer. E tome
muito, mas muito cuidado com elas, beleza? Próximo conjunto que a gente vai ver é o contradomínio. O que é o contradomínio? São todos os valores possíveis. Agora a gente está falando da variável dependente, a gente está falando do nosso y. Então, por exemplo, se a gente está falando da posição do carro, a posição do carro pode assumir qualquer valor real, beleza? Isso não significa que ela vai assumir esses valores, mas ela pode assumir se quiser, beleza? Agora, os valores que ela necessariamente assumir, a gente vai chamar de imagem. Então percebe que tanto a imagem quanto o contradomínio, elas vão ser associadas à nossa variável dependente, ao nosso y. Só que o contradomínio são os valores que pode assumir, que a variável pode assumir. Já a imagem são os valores que ela necessariamente irá assumir. Quer ver um exemplo? O salário do vendedor. O vendedor normalmente ele recebe pelo menos um valor fixo, um salário fixo, e uma porcentagem daquilo que ele vende, beleza? Então, assim, o menor valor de salário que ele vai poder receber vai ser o que ele recebe de salário fixo para cima, beleza? Então, essa vai ser a nossa imagem. O nosso contradomínio seriam todos os valores reais positivos, né? Que seriam os valores possíveis para um salário dele. Mas a gente sabe que o salário dele sempre vai ser maior do que a parte fixa que ele tem de salário. Tranquilo? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.